Estamos de volta, é hora de dar início a mais uma rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus. É a oportunidade de conhecer as propostas, de saber o que eles pensam e o que querem para a nossa cidade. Jerônimo Maranhão, do PMN, é o nosso convidado de hoje. O Maranhão, do PMN, é natural do Recife, tem 50 anos. Há 20 mora no Amazonas, é divorciado e tem 2 filhos. Formado em engenharia industrial, trabalhou em vários projetos fora do Brasil, onde viveu por mais de 2 décadas. Tem vasta experiência na área pedagógica e foi o único brasileiro a participar da maior campanha de alfabetização da América Latina em 79, na Nicarágua. Segue a trajetória política do pai, fundador do partido. Disputa a Prefeitura de Manaus com chapa puro sangue. Seu vice é Rodrigo Frota. Bem, a ordem dos entrevistados foi definida em sorteio e as regras aprovadas por todos os candidatos. Veja como vai funcionar. De entrevista. Cada candidato tem 21 minutos para as respostas. A primeira pergunta é igual para todos e o tempo destinado a ela é de 2 minutos. Em seguida vão ser feitas 5 perguntas pré-gravadas e de temas livres. 2 de jornalistas da Rede Calderaro de Comunicação e 3 da população, com 2 minutos e meio para cada resposta. As apresentadoras também vão fazer 2 perguntas de temas livres, com 2 minutos e meio para a resposta. Para encerrar, 1 minuto e meio para as considerações finais. Vamos então à primeira pergunta. Candidato Jerônimo Maranhão, do PMN, por que o senhor quer ser prefeito de Manaus? O senhor tem 2 minutos. Obrigado, bom dia, Manaus. Bom dia a vocês, apresentadores. Manaus administra 190 milhões de reais por mês. Para você administrar isso, você tem que ser, primeiro, eficiente, administrando recursos públicos que não são seus. Qualquer cidadão, quando vota em um candidato, ele está contratando essa pessoa para ele exercer o cargo de prefeito. Então eu acho que sou a pessoa mais preparada entre todos os candidatos para administrar o seu dinheiro. Dinheiro este que você poderia aplicar corretamente em soluções a curto e a longo prazo que vão resolver os problemas dessas cidades que até hoje, nesses últimos 50 anos, são caóticos. Esta cidade hoje tem 600 mil carros, cada mês entra 5 mil carros e até hoje ninguém achou uma solução para o problema de mobilidade urbana. Essa solução eu trouxe há 2 anos atrás, quando um grupo de portugueses veio a Manaus para construir um metrô subterrâneo saindo da Praça da Saudade em direção ao Polo Industrial de Manaus. Com essa solução, vocês teriam um problema resolvido do trânsito até 2050. Então, o que eu acho é que a população ela tem que optar por novos candidatos, pessoas sérias, que realmente pensem na coletividade. Porque o que é importante hoje para o Brasil é mostrar que é possível, na política, você ser sério e administrar bem os seus recursos. Bom, o senhor ainda tem um tempinho, mas vamos lá então. Vamos às perguntas agora dos jornalistas da Rede Calderaro. Olá, candidato. Olá, candidata. A minha primeira pergunta é a seguinte: eu gostaria de saber, de forma objetiva e clara, quais são os planos que o senhor e a senhora têm para resolver o problema do saneamento básico em Manaus. Manaus é uma das maiores capitais do Brasil, mas tem apenas 4% de todo o seu esgoto tratado. O restante é despejado nos igarapés e no Rio Negro. Hoje, tem agora, desculpa, 2 minutos e meio para responder, contando a partir de agora. Vamos fazer uma conta simples, tá? Ele falou 4%. Atualmente, a população, supostamente pelos meios de comunicação, que 40% do esgoto de Manaus é tratado. Se você pegar uma população de 1.900.000 pessoas, 40% dá 760 mil pessoas. Então, vamos ser até colegas de quem fez esse trabalho e eliminar 900 mil pessoas. Você tem 1 milhão de pessoas. Cada indivíduo hoje agrega ao sistema de esgoto 50 litros de esgoto por dia. 50 vezes 1 milhão são 50 milhões de litros de esgoto que não é tratado hoje, que vai para o rio e vai para a parte subterrânea, as águas subterrâneas. Esse é um problema de extrema seriedade, porque todos os problemas no mundo que ocasionaram hoje os problemas sanitários, que morreram muitas pessoas na Europa, na África, exatamente foi esse. Como se resolve isso? Você tem que fazer um projeto para o Ministério das Cidades, e o Ministério das Cidades tem recurso para isso. Apesar disto, se você administrar eficientemente uns 190 milhões de reais, que a Prefeitura de Manaus arrecada mensal, em média, mensalmente por mês, você vai ter recursos para isso. O que falta no Amazonas chama-se seriedade. Vamos então à segunda pergunta de um dos nossos jornalistas.
Desde 2012, um fórum mundial discute a situação urbana nas grandes cidades de várias regiões do mundo. O direito dos moradores aparece como uma das principais preocupações desse fórum. Qual é a sua proposta no sentido de assegurar na cidade de Manaus os direitos dos moradores? Candidato, o senhor tem 2 minutos e 30 para responder. Ela falou sobre mobilidade urbana. O direito dos moradores aqui na cidade. O direito dos moradores, vamos pegar um negócio muito simples. Manaus hoje arrecada 190 milhões de reais. Se você dividir entre a população de 1 milhão e 900, você tem que cada indivíduo da sua casa paga para a prefeitura de Manaus 100 reais. Se você na sua família, que é em média da família nacional, e está em 5 pessoas, ou seja, na sua família você paga 500 reais por mês. O governo do estado arrecada outros 900 milhões de reais. Se você dividir entre a população do Amazonas de 3 milhões de reais, significa que cada indivíduo paga 300 reais. Então são mais 1.500 reais. Ou seja, na sua família são 2.000 reais que se pagam mensalmente para o governo do estado e para a prefeitura, que prestam um serviço para a população. A pergunta é o seguinte: será que esse serviço é de boa qualidade? Você continuaria pagando os 2.000 reais se esse serviço não fosse de boa qualidade? Eu acredito que toda a população de Manaus iria para o SPC, porque ninguém pagaria sobre isso. Entende? Historicamente, a relação entre o poder público e as pessoas é que o poder público está fazendo um favor para as pessoas. Isso tem que ser mudado. O que é que existe é que a população paga, porque tudo que ela compra tem imposto. Então, automaticamente, é uma exigência da população, e a população tem que ter consciência disso, de que qualquer indivíduo hoje pode ir no Ministério Público e denunciar qualquer atividade. Por que razão? Porque é a obrigação de quem administra a cidade, administrar ela de forma eficiente. Não se administra uma cidade criando novas secretarias. Não se administra uma cidade aumentando ou terceirizando o serviço. Quando você terceiriza o serviço de transporte, o serviço de coleta de lixo, o serviço de iluminação pública, automaticamente você está dizendo para a população que você é ineficiente executando essa atividade. Você está pagando 30% adicional a isso. Então, o que é que eu vou fazer? Na parte de ônibus, eu vou criar a empresa amazonense de ônibus, ou seja, uma empresa paralela no qual eu tenha parâmetros de controlar o sistema e não ficar dependente do sistema. Na parte de coleta de lixo, a coleta de lixo vai ser feita diretamente pela prefeitura. E todos os outros serviços eu tenho de maneira eficiente fazê-los. Por que razão? Porque eles são menos custosos para a prefeitura, você gera renda e gera oportunidade para as pessoas. Ok. Chegou a vez agora das perguntas da população. Todas foram escolhidas aleatoriamente. Vamos à primeira. O Plano Nacional de Educação, que foi discutido com a sociedade, preconiza que a valorização profissional consiste em salário, carreira, formação e jornada. Eu queria perguntar para o candidato ou para a candidata qual a sua posição em relação à valorização dos professores. 2 minutos e 30. O professor é o segundo pai. A educação, se eu for eleito como prefeito, é minha prioridade. Por quê? Porque a diferença entre rico e pobre está exatamente na oportunidade de educação de excelência que cada um deles teve. Vou dar um exemplo, o método Kumon. O método Kumon foi inventado no Japão e na Coreia. Hoje existe no Japão 1.600.000 pessoas, na Coreia 1.300.000. No Brasil todo só existem 120 mil brasileiros que fazem Kumon. O que consiste isso? Consiste em você repetir de forma constante, todos os dias, sem exercício de matemática. Se você dá ao professor condições de salário, e você dá ao aluno excelência de qualidade, você automaticamente está criando o futuro desta nação. Isso se aplica para Manaus em qualquer lugar do Brasil. O que é que eu vou fazer a nível de ensino? Você tem um problema chamado creche, você tem um problema chamado escola fundamental. A coisa mais importante da escola fundamental é exatamente criar o hábito ao aluno, para que ele, durante esse período, crie o hábito à leitura, crie o hábito do raciocínio lógico matemático. Com essas duas habilidades, ele vai ter uma dificuldade completamente bem pequena em relação ao futuro. Ele vai ter um futuro garantido, porque ele criou esse hábito. A minha filha fez Kumon, ela lê 28 livros por ano. Ela hoje estuda na Fundação Nokia, ela conseguiu isso por méritos próprios, 6.000 pessoas entraram para fazer o concurso, 160 pessoas que passaram. É uma instituição de ensino de excelência. É isso que eu pretendo fazer para Manaus. A ideia essencial é pegar os bairros e transformar o centro do bairro numa escola que tenha
toda a infraestrutura, desde creche, psicólogo, médico, e que todo o bairro pense na escola, porque a escola exatamente é o futuro deste país, é o futuro de Manaus. E no entorno dessa escola você tem que reformular os bairros para que todas as ruas exatamente cheguem à escola. É a maneira mais simples de se resolver esse problema. Você tem que reformular essa cidade. Essa é a realidade. E nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. A entrevista com o candidato do PMN, Jerônimo Maranhão, continua já já. É um minutinho só, não saia daí. Estamos de volta com mais uma rodada de perguntas para o candidato do PMN, Jerônimo Maranhão. Conforme as regras, a população tem direito a 3 perguntas. Uma já foi. Vamos à outra. Nós temos no centro da cidade hoje um problema seríssimo de estacionamento. Em decorrência da enchente, se desativou o terminal de ônibus ali perto da Matriz. A rua 24 de Maio, que estacionava dos 2 lados da rua, só tem um lado agora, estacionando. Na rua José Clemente, que estacionava-se o carro no sentido 45 graus, agora está em fila indiana. E isso reduziu significativamente a oportunidade de os proprietários de veículos estacionarem ali no centro. De que forma você pretende resolver o problema de estacionamento no centro da cidade? Se você chegar na cidade às 7 horas da manhã, você vai descobrir que todas as pessoas que estacionam no centro da cidade, eles passam o dia todo com o carro estacionado. Ou seja, eles estão tirando a vaga de pessoas que criem o fluxo de ir e vir. Com isto, o centro da cidade, ele realmente não consegue se desenvolver. Você tem que criar alternativas de solução simples. O que é? Chama-se parquímetro. Essa solução eu já dei ela há 5 anos atrás. Você hoje pega as cooperativas, as pessoas hoje que cuidam dos carros, você transforma isso numa cooperativa. Essa cooperativa vai se encarregar em administrar isso e você cria na frente de cada carro um parquímetro. O que é um parquímetro? Você bota uma moeda, girou, 1 hora depois o carro tem que dar espaço para outro. E você tem que criar também alternativas paralelas, como a Feira da Manaus Moderna. A ideia inicial é você fazer uma feira que ela tenha 8 metros de pé direito, corredores largos, onde na primeira altura você vai ter o quê? Perecíveis e, como se chama, e essa feira ela vai ter a Feira da Manaus Moderna junto com a Feira da Banana e no final um edifício garagem. No segundo andar você vai ter, com pé direito, que é a altura 8 metros, você vai ter artesanato e cereais. E no terceiro andar você vai ter o quê? Um restaurante panorâmico por rio. Você tem que dar alternativas, e toda alternativa que você dá, você cria uma solução de estacionamento para isso. Sobre o metrô, em todo o percurso do metrô subterrâneo iria ter edifícios garagem. Por quê? Porque se você não planeja isto num papel, porque o papel você rasga e conserta. Quando você já comete o erro, não tem como consertar. O problema do centro da cidade, já se criou papelzinhos para se fazer estar, essas coisas. Só se você cria um estar, você vai automaticamente, pega o mesmo papel, escaneia ele automaticamente e você cria outro estar. Então não tem controle sobre isso. Então a melhor alternativa para o centro da cidade chama-se parquímetro, que é o que muitos países têm feito e têm resolvido esse problema. A gente tem que usar sempre a ideia de outros países que deram certo e aplicar as características de cada cidade. Vamos agora à terceira pergunta. Manaus carece de grandes intervenções que possam assegurar a mobilidade urbana. Todas as obras feitas até então, e com todo respeito às administrações anteriores e atual, foram pontuais, considerando Manaus como cidade-estado. No seu ponto de vista, qual seria a obra de engenharia que poderia interligar essas ações num grande sistema viário? O senhor tem 2 minutos e 30. Só existe uma, eu trouxe ela 2 anos atrás. Um grupo português veio ao Amazonas, teve reuniões na Suframa sobre isso. Se você pega um bloco de concreto que ela tem 8 metros de altura, a parte interna vazia, você vai escavar a Constantino Neri, 8 metros, você vai colocar o bloco. Então, a parte de cima funciona como a pista. Você sairia da Praça da Saudade em direção ao Distrito Industrial com 2 pistas de um lado, 2 pistas do outro, subterrâneas com transporte de massa em grande escala. Então você resolve o problema de mobilidade urbana até 2050. Eu estou falando de participação público-privada, pessoas que já vieram aqui, que só queriam a concessão. Aí você me diz, por que isso não aconteceu? Exatamente porque o governo e as prefeituras se cercam na sua cerca de Jurubeba, e essa falta de comunicação com a população
permite que eles se isolem da informação. Quando você se isola da informação, você se isola da criatividade e os problemas vão se acumulando e as pessoas não resolvem o problema. Então, o problema é simples de ser resolvido. O que você precisa é somente querer fazer. Um exemplo agorinha, para se construir um edifício na Inglaterra, houve um investimento de um grupo árabe que fez um investimento de $1 bilhão. Entendeu? Então, investimentos existem, o mundo todo está aberto a investimentos, existem fundos de participação em todos os países, em todos esses países administram isso. O que é que precisa é você abrir a mente, criar menos entraves à entrada do dinheiro e o investimento exterior no Brasil, principalmente em Manaus. Bom, candidato, chegou a hora agora de eu, Regiane Negreiros, fazermos as nossas perguntas. Então, candidato Jerônimo Maranhão, o senhor morou em 25 países, né, e pôde vivenciar várias experiências lá. O senhor acha que isso pode ajudá-lo a administrar Manaus? De que forma? E, na verdade, são duas perguntas em uma só. O senhor tem alguma experiência com a administração pública? O senhor domina a máquina pública? Eu já fui consultor da parte pública. Não gosto de ser consultor da parte pública, mas eu já fui. Por quê? Porque o problema da parte pública é que ela não é eficiente. Não é eficiente por um problema, que as coisas elas têm que ser administradas como o dinheiro fosse seu. Eu, como diretor-geral de uma das coligadas da Honda, eu não tinha nenhuma secretária. Se você hoje entra numa secretaria municipal ou do Estado, você tem 10, 15 pessoas que estão secretariando. Isso é inadmissível. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que reduzir esse quadro para que sobre mais dinheiro, que esse dinheiro seja investido corretamente em serviços que a população precise. É isso. Vou lhe dar um exemplo só para você ter uma ideia. O Amazonas hoje, o Manaus, ele tem 1.900.000 pessoas. Se você pegar o índice de crescimento dos últimos 10 anos de Manaus, de 2,5% da população, significa que a cada ano a população cresce 47.500 pessoas. 47.500 pessoas, se você dividir entre 5, você identifica que você precisa construir 10.000 casas por ano. Se uma cidade onde você não consegue construir 1.000 casas e você tem uma necessidade de 10.000, o que é que você tem? Você tem realmente o que acontece nessa cidade. O crescimento desordenado, as pessoas precisam invadir, as pessoas precisam, por necessidade, por ineficiência do governo, fazer isso. A minha experiência, na parte, eu fundei uma empresa chamada Empresa de Navegação de Rondônia. Era uma empresa, como se chama, de economia mista, era uma empresa do Estado. Eu fui consultor de uma secretaria extraordinária de assuntos especiais em Rondônia. Então, na realidade, experiência eu tenho de sobra. Quem fez o plano de reestruturação em 10 dias do governo do Estado do Amazonas fui eu. Quem fez o planejamento do maior shopping, um dos maiores shoppings da América Latina, que é o Shopping Managuara, fui eu, em 5 dias. Então, o que acontece? O Brasil precisa de seriedade. Hoje em dia, para se construir o Managuara Shopping, ele custou 280 milhões de reais, dividido entre 144 mil metros quadrados, significa que o shopping custou 2 mil reais o metro quadrado. Hoje, se você for a sua escolinha, a escola do seu filho, você vai identificar que para reformar essa escolinha custou 3 mil reais. Então, o problema não é falta de dinheiro, minha gente. O que falta é seriedade, honestidade e competência. Candidato, o senhor tem dito que ninguém tem tanto conhecimento técnico para administrar, para gerir Manaus como o senhor. O senhor acredita, na sua opinião, o senhor acha que esse conhecimento técnico, ele é suficiente para administrar uma cidade como Manaus, uma cidade com tantos problemas? O problema da complexidade, eu sou o único engenheiro de sistemas do Brasil. Tá? Hoje, engenharia de sistema é a última coisa que existe a nível de engenharia, que engloba todas as engenharias. E a engenharia industrial englobou essa matéria. O que acontece? Eu acho, tá, pelo fato de que tudo que eu tenho na vida e tudo que eu tenho feito na minha vida, eu tenho feito através de méritos próprios. Quando meu pai era presidente do metrô do Rio de Janeiro, eu cheguei no Rio, ele chegou para mim e falou: Jerônimo, tu vai trabalhar de graça conosco. Pronto, eu tenho essa é a minha formação. Eu aprendi que quando o pássaro voa, ele tem que aprender por si só a administrar as coisas. Então, o tamanho de um problema é somente uma soma de coisas simples. Para se administrar a cidade de Manaus, você tem que resolver pontualmente cada problema. Cada problema você acha uma solução simples que muitas vezes a própria população conhece. O problema é que o distanciamento entre o governante e a população
é o que dificulta essas pessoas a realmente querer e saber resolver as coisas. O problema do camelô existe há 8 anos, ninguém resolve. Como é que pode? Um problema tão simples. O problema de uma feira, que Adolfo Lisboa está há 8 anos para ser reformada e ninguém resolve. Um problema tão simples que demora 6 meses. Para se construir o projeto de feiras em toda a cidade, cada feira você faz em 6 meses. Eu montei uma refinaria com capacidade de 2.000 toneladas na Nigéria em 6 meses. Hoje o pessoal da Nigéria me ligou, há uma semana atrás, eu estou sem tempo, querem que eu vá na Nigéria dar um curso de capacitação em relação a isso. Então o que acontece? As pessoas que me contratam porque eu sou uma solução do problema. Eu não sou o problema. Entende? Ninguém contrata problema, as pessoas contratam solução. E eu espero que a cidade de Manaus identifique isso e realmente me contrate como prefeito. Eu vou ser um prefeito que só vou gastar o dinheiro público e para a população. Bom, candidato, as perguntas acabaram, a gente agradece todos os esclarecimentos. O senhor tem agora, a partir de agora, 1 minuto e 30 para as considerações finais. Eu agradeço essa oportunidade, estou aqui em Manaus há 20 anos. Eu tenho identificado que durante esses 20 anos as coisas não mudam. O grupo político, ele se intercala no poder, ele se disfarça e termina voltando. E os problemas da população não são resolvidos. Apesar de você ter 1,090 bilhões de reais circulando por mês. Vamos falar sobre a ponte sobre o Rio Negro, vamos falar sobre o Prosamin, vamos falar sobre todos os grandes projetos, que todos eles realmente se gastaram muito dinheiro aquém aquilo que o mercado paga. Um exemplo, a ponte sobre o Rio Negro, ela foi 700 milhões de reais mais cara. A cidade mais rica da América Latina, que é São Paulo, inaugurou o ano passado uma ponte de 700 metros e custou 85 milhões. 4 pontes dessa correspondem à ponte sobre o Rio Negro. Então, o que acontece? Eu fui o único engenheiro que questionou a demolição do estádio de Engeldo Lima. Ou seja, a população não precisava fazer aquilo. Gastaram 25 milhões para se demolir um estádio. Não tem sentido. Se você observar atualmente o estádio e o prédio que está sendo construído ao lado, que é o centro de convenções, custou 18. Como é que você gasta 25 milhões para demolir? Então, minha gente, eu volto a dizer, o que falta é seriedade. Eu gostaria de ter uma oportunidade de administrar e mostrar para vocês o que é realmente ser eficiente em uma cidade. Candidato, muitíssimo obrigada pela presença. Uma boa tarde.